eu não sei quem vai pegar. Pastor, então o que é que aconteceu? Porque o versículo 1, o cenário é de perfeição. Versículo 2, o cenário é de caos, desordem e deformidade. Existe um pano de fundo em paralelo aos dois versículos. O versículo 1 e o versículo 2. É dentro desse pano de fundo que entra a queda de Lúcifer. E deixa eu abrir um parêntese. Lúcifer não é um nome próprio. Lúcifer é uma definição. Isaías diz no capítulo 14, versículo de número 12: ó, como tu caístes, estrela da manhã, filha da alva. Por que Isaías chama ele de estrela da manhã? Porque ele brilhava. Por que Isaías chama ele de filha da alva? Porque ele resplandecia. Por isso a definição da sua natureza: ele é Lúcifer, ele é anjo de luz. E eu não sei quem vai pegar. Antes de dizer para você o porquê que ele cai no versículo, no paralelo entre esses dois versículos, eu preciso te dar logo a terceira e última lição de Deus no princípio. Pastor, qual? Deus no princípio não estava sozinho. Olha para esse vaso que está perto de você e diga: Deus no princípio. Diga, Deus no princípio não estava sozinho. Eu não sei quem vai pegar. Pastor, mas ele não é o criador de tudo? É. Ele não é anterior ao princípio? É. E como é que o senhor afirma que Deus no princípio não estava sozinho? Eu preciso te chamar a uma observação do texto. Aqui está a espinha dorsal da Bíblia Sagrada. Aqui está a revelação magna da Bíblia Sagrada. Aqui está o tema central da Bíblia Sagrada. Versículo 1, versículo 2, versículo de número 3. Se você entender esses três versículos, você vai entender tudo o que acontecerá ao decorrer da Bíblia e ao decorrer da história. E eu vou provar. Pastor, por quê? Porque no princípio Deus não estava sozinho. E quem estava lá? A divina Trindade. Aqui está esse lugar vai tremer. Aqui está a revelação da divina Trindade. Pastor, e o que é a Trindade? A Trindade é um Deus com três atuações. Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é... Ontem tivemos aqui uma aula de bibliologia, pneumatologia e cristologia com o pastor Marco Feliciano, e eu não sei quem vai pegar. Pastor, é aqui que está a revelação. A primeira aparição de Deus está aqui. A primeira aparição do Espírito Santo está aqui. A primeira aparição de Cristo também está aqui. Pastor, por quê? Eu ouvi esses dias de um grande teólogo: porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então vamos para a Bíblia. A primeira vez que Deus aparece, versículo 1, aparece criando. A primeira vez que o Espírito Santo aparece, versículo 2, se movimentando. A primeira vez que Jesus aparece, versículo 3. Pastor, calma aí, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque Jesus não aparece porque seu nome não é mencionado. E quem disse que o nome dele precisa ser mencionado para ele aparecer? Eu vou provar que Jesus estava lá. João, o evangelista, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Pega a palavra. No princípio é a mesma expressão do Bereshit. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, porque o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3 é para quem gosta de Bíblia. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu vou traduzir. Pastor, quem é o Verbo? João 14, João
versículo 1, versículo 14. Pega a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como Filho unigênito do Pai. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Olha a revelação. Ele é o Cordeiro que foi morto desde o princípio. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Eu vou traduzir, lá vai, eu vou traduzir o que João estava dizendo. João disse: no princípio era o Cristo, e o Cristo estava com Deus, porque o Cristo era Deus. Ele, Cristo, estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, Cristo, e sem ele, Cristo, nada do que foi feito se fez. Ele é o mistério oculto em Deus, que Paulo revela em Efésios capítulo 3, versículo de número 9. Ele diz: Deus fez tudo, Deus fez tudo por causa de Cristo, por causa de Cristo. Esse lugar vai explodir, esse lugar vai explodir. Pastor, e aonde é que está Jesus aqui? E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. Pastor, quem é o haja? Haja no hebraico para ou para criar a partir do nada, ou trazer à existência aquilo que não mais existia. Peraí, se Cristo fez todas as coisas do princípio, então Jesus é o haja, Jesus é o para, Jesus é a manifestação da palavra. Eu vou entregar. Deus disse haja, e quem fez a luz aparecer? Cristo. Deus disse haja, e quem fez a expansão aparecer? Cristo. Deus disse haja, e quem fez a terra seca? Cristo. Deus disse haja, e quem fez os luminares? Cristo. Deus disse haja, e quem fez os peixes e as aves? Cristo. Deus disse haja, e quem fez os animais? Cristo. Cristo. Prepara para dar glória. A maior prova que Jesus não está sozinho, que Deus não está sozinho. Eu vou pro texto, como disse o pastor Elcio de Assis, eu vou debulhar a espiga. Olha o que diz o texto, versículo 1, capítulo 1, versículo 26. Eu fico com a Bíblia. E disse Deus: agora façamos. Não. Ele não disse farei, porque ele não fez sozinho. Ele disse façamos. Ele pega o Filho, o verbo da vida. Ele pega o Espírito, o fôlego, o ruach, e ambos se unem para formar o homem conforme a sua imagem e semelhança. Esse lugar vai explodir. Olha para o crente mais pentecostal que tiver perto de você e diga: tu tem o DNA dos três. Diga aí: tu tem o DNA dos três. Tu tem o derramar